Oi pessoal, meu nome é Ana Lúcia, eu sou a nova escritora a fazer parte aqui do projeto do Arte Cult. Muito feliz de estar integrando esse grupo de amigos, apostando muito que aqui tem muita coisa legal para ser vista e emprestando um pouquinho do meu trabalho, da pouca coisa que eu produzo ainda dentro da área da escrita, de literatura, para o pessoal, e meio que tentando tirar vantagem do grande grupo de artistas que estão aqui. Eu me formei em letras, português e literatura há muitos anos, praticamente em outra vida, assim. Há mais de 20 anos que eu já não trabalho mais na área, mas a literatura sempre foi a minha paixão, assim. Eu sempre adorei escrever desde criança, desde pequenininha eu achava que eu ia um dia ser escritora. Antes mesmo de ser alfabetizada, eu tinha um prazer muito grande de escrever, de aprender o movimento da escrita. Aí mostrava os rabiscos para as pessoas, para dizer o que estavam escritos. Minha avó, principalmente, que foi quem me alfabetizou. E sempre gostei, vim de uma família que sempre gostou muito de literatura, de poema. Minha avó era uma pessoa muito simples, que só tinha até a 3ª série primária, que ela morava na roça. Mas ela adorava literatura e ela assim sabia poemas inteiros de Gonçalves Dias, de Camões, de Olavo Bilac, muito mais apaixonada pela poesia do que eu na minha vida toda sempre fui. E aí aquilo sempre me inspirou muito, foi certamente o que mais me influenciou na escolha da faculdade de letras, de estar em contato com aquele universo, aquela beleza de poder ter um olhar mais aguçado sobre os textos. Mas por outro lado isso também provocou em mim uma certa cerimônia de escrever, né? Eu fui adquirindo um olhar afiado, mais técnico, e fui achando que eu não escrevia tão bem e fui parando de escrever. Muitos anos depois, muitos anos mesmo depois, eu voltei a escrever, já afastada da profissão, já afastada do meio, né? Como meio profissional, só mantendo as amizades. Eu voltei a escrever num momento da minha vida assim, em que eu estava me sentindo muito triste, muito anestesiada, e aí redescobri a escrita como uma fonte de prazer, não só porque o ato de escrever tinha um lado prazeroso da escolha das palavras, dos temas, de eu ter uma postura muito atenta em relação às rotinas, de aguçar o meu olhar, e aí aquilo me trazia um prazer, como também pelo produto final, né? Eu produzi um texto bacana, né, na minha concepção. Mas ainda assim tinha muita vergonha de mostrar para as pessoas, até que um amigo me deu a ideia de eu fazer um blog, e aí eu expor meu texto a outras pessoas e ver o feedback que eu tinha disso. A gente nunca sabe direito se a gente escreve bem, se não escreve bem, se o que a gente escreve vai ou não vai ter conexão com o outro. Às vezes você acha que aquilo que você fez tem toda uma verdade lá por trás, mas só você que está enxergando, né? O outro lê e não te alcança. E aí eu criei um blog, comecei a escrever lá os meus primeiros textos, a publicar meus primeiros textos, e no início iam lá meia dúzia de amigos, depois começou a ir mais gente, e nesse processo de conexão, de encontro com o olhar do outro e o que as pessoas comentavam, que sentiam ao ler meus textos, tanto as coisas boas quanto as ruins, eu comecei a ir levando mais a sério a minha escrita, né? O meu ato de escrever. Comecei a pensar melhor sobre o que eu estava fazendo, sobre o que eu queria fazer, sobre o tipo de emoção que eu estava tentando provocar. Dentro desse processo, eu também comecei a pensar em fazer alguns cursos que pudessem me colocar em contato com pessoas que estavam escrevendo como eu, né? Fiz poucos, né? E cursos básicos, cursos que não tivessem, como para mim foi a faculdade de letras, né? Uma análise tão crítica e tão profunda, né? Mas cursos que me pusessem em contato com gente que já estava escrevendo profissionalmente e me emprestava aquele depoimento dele, do que era, né, a vivência, a rotina de escrever,
mas também de colegas que estavam na minha posição tentando começar a produzir alguma coisa. E está sendo muito legal. Eu fiz alguns cursos bons, conheci algumas pessoas que só me inspiraram a continuar escrevendo e a errar, e não ter medo de errar, enfim, experimentar, se expor e ver onde a experiência vai me levar, né? Dentro da minha proposta de escrever, além do meu blog pessoal, onde eu escrevia basicamente contos e alguma coisa de poesia, eu me propus a integrar o projeto da Óbvios Magazine, que é um projeto, é uma revista virtual de cultura colaborativa. E aí eu consegui lá um espaço para mim, um blog em que eu escrevo textos que são ou crônicas ou artigos. E aí eu tive uma grande surpresa, que eu escrevi um artigo que, na verdade, eu não acho nem que seja um artigo, mas uma crônica, falando sobre o envelhecimento, como é difícil para os filhos assistir, aceitar o envelhecimento dos pais, né? Que é um texto que se chama Não Estamos Preparados para Sermos Pais dos Nossos Pais. Eu escrevi esse texto num momento assim que eu estava passando muito difícil com os meus pais, de doença, de mudança, né, na rotina de vida nossa, no relacionamento que a gente tinha, e na liberdade que eles tinham de viver, né, sem precisar dos filhos. E a gente estava nesse momento exatamente que estava encarando de frente pela primeira vez as dificuldades que vem com o envelhecimento, né? E aí eu escrevi, foi um texto assim muito emocional, que eu achei que era um texto que não ia ter um eco, que era um texto muito narcisista e que de repente eu estava escrevendo para mim. Mas a minha grande surpresa foi que o texto teve um eco muito grande. Eu tive uma receptividade enorme, o meu texto saiu da Óbvios, foi compartilhado por outras páginas de Facebook, de psicologia, em que as pessoas leram e gostaram e continuaram divulgando o texto. Hoje, na página da Óbvios, esse meu texto tem 301 leituras. As leituras que ele foi adquirindo fora dali, nas outras páginas, eu não consigo saber acompanhar. Mas isso é extremamente assustador para mim, que era uma blogueira com um grupo pequeno, seleto de leitores, amigos, né? E aí eu tive com ele, muito mais do que, vamos dizer, o sucesso, entre aspas, do texto, eu tive a oportunidade de fazer conexões impensáveis. Pessoas que não eram minhas amigas, que não me conheciam, que não tinham por que me agradar ou me desagradar. E elas começaram a entrar em contato comigo e a falar no quanto o texto tinha impactado a emoção delas, né, favoravelmente ou desfavoravelmente. E aí eu percebi que eu já estava assim num segundo momento em que eu podia escrever mais a sério, né, em que era menos brincadeira, menos experimentação, e que agora de repente eu estava conquistando alguns leitores. Algumas pessoas me procuraram, me adicionaram no Face, foram lá no meu blog pessoal, passaram a seguir o meu blog. Mas o mais importante disso, sem dúvida, foram essas conexões. E aí eu descobri um prazer a mais no ato de escrever, que é me conectar com o mundo, me conectar com as pessoas, com as emoções, saber que as emoções, que ninguém está sozinho, né? Que todos nós passamos pelas mesmas inquietações, angústias, os mesmos turbilhões, e que assim como eu sempre encontrei refúgio, ecos, prazer na leitura dos meus preferidos, nos textos que eu gostava de ler e que me ajudavam a atravessar, né, a vida, o meu texto também poderia fazer essa ponte para algumas pessoas. E isso me deu um prazer muito grande. E eu resolvi não deixar de lado o espaço da Óbvios, o espaço do meu blog, a ser um pouco mais assíduo, um pouco mais frequente e praticar mais e tentar praticar melhor a minha escrita.